Fala aí, torcedor do Corinthians, bora para mais um vídeo aqui no canal. Galera, informações de última hora aí do Timão sobre o mercado da bola, sobre jogador chegando, patrocínio sendo fechado, patrocínio milionário. Vamos ver aí se isso tudo vai se concretizar. Comenta aqui nos comentários o que vocês acham das possíveis contratações aí que podem chegar no Corinthians. Firmino, jogador muito bom de bola. Temos também o Malcom. Bora ver também sobre o patrocínio milionário que deve estar chegando no Corinthians aí. É mais de 30 milhões de reais. Comenta a sua opinião. Sem mais enrolações, bora aqui com as últimas novidades do Corinthians. Agora a gente vai falar do futebol brasileiro. As equipes estão se movimentando. Hora de voltar a trabalhar no Corinthians. O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava, depois de 25 dias de férias. O técnico Fernando Diniz deu um treino integral, tanto na parte da manhã como da tarde. Os únicos jogadores que não se reapresentaram foram André Carrillo e Memphis Depay. O Carrillo atuou por um amistoso com a seleção peruana, então só deve voltar na segunda-feira. E o Memphis, claro, todo mundo sabe, está na Copa do Mundo representando a Holanda. Agora, o diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, ele conversou com os jogadores e quitou algumas pendências. Quitou aí os salários atrasados, né, que estavam atrasados desde o 5º dia útil. Tá tudo resolvido na parte que é registrada na carteira de trabalho, mas ainda está devendo os direitos de imagem que venceram no último dia 20 e que representa a maior parte da remuneração desses atletas. Depois que resolver toda a questão salarial, o Corinthians precisa ficar de olho na questão do transfer ban. O clube está impossibilitado de registrar novos jogadores por conta de uma dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra do volante José Martínez em 2024. A dívida é de um pouco mais de 7 milhões de reais. Agora, o Corinthians está de olho também na janela de transferências, que abre no próximo dia 20 de julho e fecha no dia 11 de setembro. O plano do clube é arrecadar um pouco mais de 150 milhões de reais. Então é claro que devem ter saídas de jogadores. A diretoria vai precisar resolver isso. Lembrando que o Hugo Souza é um cara valorizado, Yuri Alberto, André Carrillo, Bidu, Bidon. Enfim, o clube vai precisar vender jogadores nesta janela de transferências para respirar, já que passa por uma crise financeira. Agora, em relação à equipe, o técnico Fernando Diniz só tem um jogo oficial no dia 23 de julho, confronto com o Remo em Itaquera. Mas antes, tem amistoso com o Cascavel, dia 12 de julho, fora de casa. Em agosto, o Timão tem uma maratona pela frente. Além do Campeonato Brasileiro, tem as oitavas da Libertadores contra o Rosário Central e também as oitavas da Copa do Brasil diante do Internacional. Então, Fernando Diniz tem muito que trabalhar até o Corinthians voltar a campo. É isso, volto com você. Pessoal, o Timão se reapresentou, a comissão técnica e a diretoria, um dia antes, inclusive, né, para as reuniões de planejamento, de cronogramas e tudo mais. E nesta quinta-feira, dia 25 de junho, o Corinthians se reapresentou, depois de praticamente 25 dias de férias, né? Houve uma extensão aí do período de descanso. O Ranieri, inclusive, concedeu uma entrevista para a Corinthians TV, falou sobre isso, que era importante dar essa descansada, desligada, um elenco que estava um pouco cansado depois da final da Copa do Brasil e do título da Copa do Brasil, né? Vale lembrar, em poucos dias entrou em campo novamente pelo Campeonato Paulista. As temporadas se emendaram, né, por conta da Copa do Mundo, então era importante o Corinthians descansar. Vem aí um segundo semestre bem atribulado. E essa reapresentação, ela contou primeiro com uma conversa, né, com o diretor executivo Marcelo Paz e também com o técnico Fernando Diniz, né, que fizeram aquelas palestrinhas ali, né, no sentido carinhoso, tá? Não pejorativo. Aquelas palestras ali, aquela conversa, aquela preleção para reiniciar um trabalho. O Corinthians inicia a partir de agora uma intertemporada e já trabalhou em 2 períodos, como aconteceu nessa quinta-feira, aquele trabalho físico de carga. Os caras sabem, né, que nesse momento vão esticar um pouquinho a corda para que o Corinthians veja reflexos disso ali na frente. 3 jogadores não se apresentaram. O Memphis Depay, por motivos óbvios, né, tá lá disputando a Copa do Mundo. O Jesse Lingard teve um problema no voo e ele é esperado nessa sexta-feira. E o André Carrillo, ele também perdeu um pouco dos
primeiros dias de férias ali por conta de amistosos com a seleção peruana, que não disputou a Copa do Mundo, mas fez parte de seleções de amistosos preparatórios aí com outras seleções que estavam disputando o Mundial. O Carrilho né, teve alguns dias das férias interrompidos e ele vai se apresentar aí nos próximos dias. Foram os únicos 3 que não estiveram lá. De resto, todo mundo se apresentou para trabalhar, para começar esse segundo semestre aí. Tem uma janela de transferências, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Esse vídeo aqui é para falar da reapresentação e dos trabalhos que o elenco está realizando. Também tem uma questão importante que é relacionada aos salários do elenco, que estavam em atrasos desde o 5º dia útil do mês de junho. Não haviam sido pagos, mas foram pagos. Então a diretoria conseguiu quitar os salários, porém, houve um atraso ainda no direito de imagem. A gente sabe que os vencimentos dos jogadores eles são divididos, né, entre salários e direito de imagem. O direito de imagem entra no dia 20, o salário no 5º dia útil. E no último dia 20 não entrou esse direito de imagem devido aos atletas. A tendência é que isso seja regularizado nos próximos dias, mas é só uma informação aí de que tem um gap aí, né? Tem um hiato, né? Tem uma lacuna entre os salários dos jogadores que não foram pagos, mas está tudo sendo regularizado, né? Vamos esperar que nos próximos dias isso aconteça também. Corinthians já tem data para entrar em campo, 12 de julho, 4 da tarde, contra a equipe do Cascavel, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. É um amistoso para que o time, né, melhor dizendo, tenha ritmo de jogo também, não só ritmo de treino, nesse período preparatório. Em jogo oficial, dia 23 de julho, né, contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Então, no dia 12, o Corinthians encara o Cascavel, um amistoso, né, um grupo de empresários consegue fazer isso fixando uma taxa, levando o Corinthians para o interior do Paraná, onde tem muitos torcedores do Corinthians, e os ingressos já estão disponíveis, né? Então, se você tem vontade, se você é da região, você vai poder conseguir ver o Corinthians. Eu tô até com o preço dos ingressos aqui. Inclusive tem entrada solidária, tá? Crianças até 2 anos não pagam, e com a doação de 1 quilo de alimento, o torcedor consegue pagar meia entrada. Por exemplo, os setores atrás dos gols, eles custam R$160. Se você doar 1 quilo de alimento, você paga 80. Na arquibancada central é R$280. Se você doar 1 quilo de alimento, você paga 120 e por aí vai. No site do Corinthians lá já tem todas as informações e a possibilidade de você já comprar o seu ingresso para assistir o Timão. Beleza? Gente, é isso aí. Houve a reapresentação, o Ranieri concedeu entrevista para a Corinthians TV, o time trabalhou em 2 períodos, o Marcelo Paz já conversou com o elenco, o Fernando Diniz também. Esses 3 jogadores que eu citei estavam ausentes, mas a tendência é que na sequência, né, todos se juntem aí para essa preparação que vai ser muito importante para um segundo semestre e tem muita coisa para acontecer. Então é só uma atualização aí para vocês de como tá a vida do Corinthians. O Corinthians voltou, já está trabalhando e a partir de agora a gente vai ter notícias diárias aqui relacionadas ao dia a dia do Timão. Fechou? E aí, estavam com saudades? Comenta aqui e te inscreve no canal. Você que deixou de se inscrever nesse período de Copa do Mundo, não vai falar mais do meu Corinthians. Não, claro que a gente vai, o Corinthians estava em férias, não tinha muita coisa acontecendo. Eu sigo acompanhando a Copa do Mundo e sigo acompanhando a volta dos clubes também. Fechou? Tamo junto. Quero começar em relação a Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo, o Corinthians fez uma consulta ao staff dele, informação exclusiva do canal Café do Setorista, e eu trouxe, né, uma notícia de que o Corinthians queria saber se tinha alguma possibilidade dele, né, voltar ao Corinthians na sequência da temporada para disputar a Libertadores, até para ser um possível substituto do André, já que o Corinthians trabalha muito com a venda do André agora na janela, e se ele poderia ser emprestado. O Corinthians recebeu a informação do staff que o PSG tem o interesse em emprestá-lo novamente para um clube europeu, né? Tem um clube espanhol interessado, tem um clube alemão interessado, e ele deve decidir o futuro talvez aí nessa semana, enfim, até o término da Copa do Mundo, para permanecer no futebol europeu. Aí que tá, né? Essa informação vazou por parte do Moscardo, pessoas que estão em volta ali do Moscardo, do staff dele, que ele não quer o Corinthians, que quer permanecer na Europa. Qual é a nossa opinião? Então tem a informação e tem que ter opinião. Tem que ter opinião, meu irmão. Eu sempre reclamo aqui que comentaristas têm opinião e as pessoas não estão acostumadas mais com opiniões, hein? Querem comentarista que não tem opinião. Eu achei mascaradinho. Eu acho que ou o staff do Moscardo ou o staff é muito
muito mascaradinho, vazar por aí para algumas pessoas que ele quer ficar na Europa e não quer voltar para o Corinthians. Aliás, ele já tinha, né, soltado uma frase que a história dele, acho que tinha acabado no Corinthians, se eu não me engano, o Moscardo, enfim. Gosto muito do Moscardo, falo aqui para vocês, para mim seria um reforço ideal para substituir o André. Aliás, adoraria ver André e Moscardo no meio campo, acho que traria uma vitalidade e muita saúde física. O Moscardo, assim como o André, é muito vertical também, gosta de ver o jogo para frente e é até mais marcador que o André, mas eu não curti muito o fato de vazar a informação logo de cara que ele não quer, né? Porque é o que eu fiquei sabendo, por isso que eu falei que qual é a nossa opinião, vai ter muita informação. É o que me passaram, que ele não tá afim mesmo. Tudo bem, é direito dele também, né, querer voltar pro Corinthians, mas talvez se ele tivesse no Corinthians aí, quem sabe poderia estar até disputando uma Copa do Mundo. Há uma carência ali no setor, né, na seleção brasileira, enfim. Mas não curti muito, né, essa do Moscardo, não, de já recusar o Corinthians e já mandar avisar que tem proposta da Espanha, da Alemanha. A gente sabe que vaza de propósito, né? Então tá aí, qual é a nossa opinião? O Moscardo, para mim, tá se achando. Dê sua opinião aqui sobre o Moscardo, tá bom? E dê sua opinião também sobre o Carlos Vinícius, que aí é informação, né? Por isso que eu falo, qual é a nossa opinião, vai ter muita informação, não tem jeito. O repórter tá no sangue, a informação tá no sangue. Eu trouxe para vocês que o Corinthians está conversando já pro ano que vem o Carlos Vinícius, ele não renovou lá com o Grêmio, só que é o seguinte, ele não fechou com o Grêmio pelo valor que ele ia fechar com o Corinthians. Isso é informação, né? Podia estar no blend de informações essa, né? Que eu não dei essa informação ainda. No Corinthians ele estava aceitando ganhar 800 mil, 700 mil, porque ele queria muito jogar no Corinthians. No Grêmio, ele já tem salário de milhão lá. E ele quer ganhar mais. Enfim, então agora se o Corinthians quiser contar com o Carlos Vinícius pro ano que vem, não vai ser mais 750 mil, tá? Não vai ser mais 800 mil. O Corinthians vai ter que, né, dar uma grana aí a mais, né, para conseguir o jogador. Aliás, o próprio Grêmio não está querendo dar esse aumento para ele, porque ele valorizou, meteu gol, enfim. Então a minha opinião é que o Carlos Vinícius pode ser uma boa para o Corinthians? Claro que pode, essa sempre foi a minha opinião. Gosto muito do Carlos Vinícius, principalmente, no Grêmio lá, velho, a gente sabe que ele não tem uns maestros lá para entregar a bola para ele, o cara tá metendo um gol pra caramba. Tu imagina o Garro deixando ele na cara do gol, enfim, o próprio Memphis, né, se permanecer, a gente não sabe. Cara, é muito bom jogador. Só que, minha opinião, se for muito caro, 2 milhões por mês, eu acho que não vale, tá? Eu acho que não vale. Enfim, mas eu quero a sua opinião, porque qual é a nossa opinião? O programa, o novo quadro, não é qual é a minha opinião, é qual é a nossa opinião. Eu quero a sua opinião aqui. Quanto você acha que vale pagar hoje pelo Carlos Vinícius? Quanto que você pagaria? Quanto você acha que o Corinthians deveria aceitar para ter o Carlos Vinícius no ano que vem? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e a sua opinião. De valuation é o seguinte, cara, eu acho que o Corinthians acertou em buscar uma empresa nova, né? Não ficar esperando a Caixa, refém da Caixa. Ontem eu trouxe no Blend que o Corinthians, né, já recebeu esse valuation, agora é segredo do Corinthians, ou a gente vai ter que aguardar o Corinthians analisar, estudar esse valuation, que o Corinthians, na verdade, vai descobrir quanto que vale a Arena, né? Quanto que custa a Arena hoje no mercado e quanto a empresa interessada em ficar com os Lehman Whites vai lucrar em cima da parceria com o Corinthians e claro, da publicidade. Enfim, eles não vão só pagar a quitar a Neoquímica Arena, eles têm que ganhar em cima disso, eles têm que ganhar uma grana, né, em cima do patrocínio. Então o Corinthians vai ficar sabendo de tudo isso. Para mim, agiu correto o Corinthians, né? Acho que é o primeiro recado que mandou para a Caixa, entendeu? Tem que manter a relação, até tentar, que eu sei que estão tentando ainda um acordo, né, uma negociação ainda com a própria Caixa, além de uma outra empresa que está interessada, mas, meu amigo, tem que começar a mandar uns recados para a Caixa aí, ó. Para mim, a Arena tem que definir esse ano, não dá mais para ficar do jeito que está, pagando juros, não dá mais. Para mim, esse ano
é o ano decisivo em relação à Arena e Caixa, do jeito que tá, com dinheiro de reserva lá, tomaram o dinheiro da premiação da Supercopa, da Copa do Brasil, pagando só juros, não dá, meu irmão. Tem que definir, tá? Então, tá certo o Corinthians de não esperar e fazer o próprio valuation, vai pra cima, mandou bem aí o Coringão, na minha opinião, mas eu quero a sua opinião, porque o programa é a nossa opinião. Qual é a nossa opinião? Você vê, um programa rápido, né? Como se fosse um resumo de uma live. Olha só, esse programa vai dar certo. Você pode escrever aí. Agora eu deixei por último o mais polêmico, né? A mais polêmica ficou por último. Ficou por último, né? A questão da Fatal Fans. O Corinthians voltou a negociar com a Fatal, trouxe ontem informação em primeira mão, exclusiva. Eles subiram a proposta de 17 para 22, contrato de 1 ano, começando agora em julho, até julho do ano que vem. Se o Corinthians realizar todas as entregas certinhas e a Fatal pagar certinho todos os meses, né, aí o contrato se estende até o fim de 2027, já num valor de 31 milhões de reais. Aí subiria, né, de 22, né, subiria de 22 para 31, mas só nesses 6 meses, se tudo, né, for de acordo. Agora vamos aí qual é a nossa opinião sobre o assunto. Meu amigo, aí é polêmica, hein? Eu tenho um pé atrás ainda em relação a Fatal Fans. Eu entendo o Corinthians não ter grana para nada. Meu amigo, o Osmar tá aqui, ó, com a água batendo aqui no nariz, tá afogado. Passou a semana toda atrás de grana para pagar o salário dos jogadores, tem que pagar um monte de transfer ban, enfim. Eu entendo tudo isso. Só que eu não sei se 20 milhões resolveriam a vida do Corinthians. Aliás, tenho certeza que não. Mas ajuda um pouco. A questão é a polêmica que traz a marca. A polêmica é muito grande que traz a marca. Né? Um conteúdo adulto tem os seus riscos, tem, né, os seus problemas. Eu não arriscaria, porque qual é a nossa opinião? Eu tenho que ter opinião. Eu não arriscaria por 22 milhões trazer essa marca para a história do clube. Vai no calção e muitos clubes grandes já recusaram e a gente vai ter essa marca aí na história. Por 22 milhões de reais, eu não fecharia. Eu, na verdade, não fecharia por valor nenhum. Mas eu sempre falo isso para vocês, aqui na minha opinião, né? Eu não posso transferir os meus valores para o Corinthians. Eu sou um camarada que eu podia estar com a vida, né, resolvida já, com 5 anos de canais, com bets aí, eu tenho, sem brincadeira, eu tenho dezenas de e-mails com propostas de bet e eu não aceito, pô, entendeu? Né? A última que eu recebi foi de 70 mil, e se eu fizesse uma contraproposta de 100 mil por mês, eu acho que eles iam aceitar. Então, assim, eu não vou transferir os meus valores, eu não aceito bet, eu não aceitaria a Fatal. A própria Fatals, eu tenho um e-mail de uma pessoa representando a Fatals que quis me patrocinar. Mas eu não posso chegar aqui e colocar os meus valores no Corinthians, porque a bet está lá e eu não uso bet. As minhas camisas novas do Corinthians são todas sem patrocínio. O que eu tenho aqui é da Calunga, da Souvenir, enfim. Então eu não vou transferir os meus valores, mas eu também não posso deixar de ter opinião, porque é o que você espera. Então, a minha opinião, eu não fecharia, tá? Mas, por outro lado, eu entendo a situação do clube. Enfim, mas estou deixando claro que eu não aceitaria. E tem outra, hein? Eu quero que você dê a sua opinião aqui, se você aceitaria. E tem outra coisa, eu quero que você deixe a sua opinião se o Osmar vai até o fim com isso. Fala aí, galera, e o Corinthians voltou aos treinamentos após a folga, né? Já tá no CT Joaquim Grava, já tá treinando aí, focando agora na volta, depois da parada da Copa do Mundo, né? Corinthians parou muito bem, classificado no mata-mata da Libertadores, da Copa do Brasil, parou em 10º lugar no Brasileiro, então ficou numa situação muito confortável e agora volta aos treinamentos aí, sem Memphis Depay, que tá jogando com a Holanda pela Copa do Mundo, sem também aí o Carrillo, que tá em férias ainda, e sem o Jesse Lingard, né? Esses 3 não estão treinando, o resto já está tudo com o elenco completo aí no CT. E o Corinthians agora volta as atenções, né, para os treinamentos. Nesta quinta-feira, ontem, voltou e já está trabalhando em 2 períodos. Iniciou a preparação para os compromissos do segundo semestre
que inclui o Brasileirão, Copa do Brasil e também a Libertadores. A programação do dia começou com uma reunião na sala de preleção Flexform, com a presença do executivo de futebol Marcelo Paes e também do técnico Fernando Diniz. Diniz que pediu alguns reforços, né, nessa volta aí. Ele quer jogadores para jogar nas pontas, inclusive o Corinthians estava de olho na contratação do Everton Cebolinha e também do Carrascal. Não sei se vai concretizar, mas que é uma dessas contratações. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acham, se o Corinthians tem que se reforçar, se for reforçar, quem tem que chegar, quais posições o Corinthians está carente. Comenta aí a sua opinião. Vou ficando por aqui, galera, para o vídeo não ficar muito extenso. Um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo.